Fala galera ligada aqui no canal do Guru. Hoje eu trago para vocês um vídeo bem legal sobre a explicação de um dos tópicos mais importantes aí do inglês, que é o presente simples, o Simple Present, como está aqui no nosso título. Antes de tudo, eu já peço que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu gostei aí e ativa aquele sininho, o famoso sininho das notificações, porque senão o YouTube não te avisa quando eu soltar um vídeo novo, beleza? Então vamos lá, galera. Primeiramente, a gente tem aqui o Simple Present, que é o nosso presente simples. Ele vai ser usado nas situações do presente para ações, galera, geralmente que acontecem com uma certa frequência. Como assim? Se eu falo, eu trabalho todo dia. Então eu tenho aqui o exemplo, ó, I work every day. Esse I work significa eu trabalho. Então é uma coisa que eu sempre faço. Eu sempre trabalho. E aí a gente tem que se atentar a três situações desse Simple Present. A situação em que eu vou ter uma frase na afirmativa, a situação em que eu vou ter uma frase na negativa e a situação em que eu vou ter uma frase na interrogativa, que eu vou colocar aqui do outro lado, ó. Quando eu penso em uma frase na afirmativa, eu tenho um pequeno probleminha aí que a galera geralmente tem uma certa dificuldade, que é com relação ao uso do S, beleza? A aula de hoje eu vou explicar ela mais voltada para a fala, então eu não vou explicar algumas regrinhas de uso do S, eu vou explicar como que isso funciona mais na fala. Então, para a afirmativa, eu sempre vou usar o verbo normalmente, sem nada. Então, na negativa e na interrogativa, a gente vai ver que existe o verbo auxiliar, o do, e eu vou explicar para vocês. Já na afirmativa, eu formo a frase normalmente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, I like, eu gosto. To play, de jogar. Soccer, eu gosto de jogar futebol. I like, eu gosto. No inglês, galera, não existe conjugação diretamente do verbo. Então não tem eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, piriri, popopó. O verbo sempre vai ficar do mesmo jeito. Então, para eu falar eu gosto e você gosta, é a mesma coisa, ó. You like to play soccer. É a mesma coisa. Nós gostamos. We like to play soccer. Eles gostam. They like to play soccer. Deixa eu só apagar essa negativa aqui para eu ter mais espaço aqui para fazer a explicação. Então, eles gostam tudo igual. O único problema aqui na afirmativa, e aí se você estiver anotando na sua casa, coloca um asteriscozinho, que vai ser para a terceira pessoa do singular. Ah, eu estudei isso tem muito tempo na escola, não lembro o que é a terceira pessoa do singular. Singular, uma coisa só. Terceira pessoa, ele, ela ou isto. Então, no inglês, quando a gente for trabalhar com o sujeito sendo he, she ou it, eu vou ter que pensar na minha regrinha do S. Como assim? Para eu falar que ele trabalha, ó, se eu falei aqui que eu trabalho, eu usei o I work. Só que quando você está falando dele, ó, ele trabalha, você tem que vir aqui no final do seu verbo e colocar um S, ó, he works. Ela gosta, she likes. Muita gente negligencia isso e fala normalmente como falam os outros. Você vai ser compreendido se você falar he works, she like, he like. Mas gramaticalmente não está certo. Beleza? A gente tem que pôr esse Szinho. Então, isso costuma ser legal. It uses to be funny, costuma ser divertido. Isso costuma ser divertido. It uses to be funny. Beleza? Então, primeiro tópicozinho importante que a gente tem aqui é com relação ao uso do S. Sempre que for he, she ou it
Na afirmativa, a gente vai usar o Szinho no final. Para os outros não precisa. Eu, por exemplo, I like, I work, I study, I play, I drive, que aí eu dirijo. Todos esses eu não vou precisar. Agora, beleza, pessoal? Entenderam aqui a questão da afirmativa? Agora vamos aqui pensar na nossa interrogação, na nossa interrogativa, que é usado para quando a gente quer fazer uma pergunta em inglês. Então, quando eu quiser fazer uma pergunta no presente, muita gente confunde isso aqui com o passado. A pergunta no presente, ela representa o quê? Você trabalha em tal lugar? Você gosta de fazer isso? Onde você mora? Quem é o seu melhor amigo? Tudo isso está no presente, diferente do passado. Ah, você gostou de trabalhar lá? Você gostou de ir? Na próxima aula a gente pode trabalhar o passado, mas essa aqui é só o presente. E aí a primeira coisa que a gente tem que pôr bem grande aqui do lado para a gente guardar é que quando eu penso no presente, eu vou ter o verbo auxiliar do ou, na sua forma da terceira pessoa, o does. Ah, o que significa o do e o does em português? Ao pé da letra, o do significa fazer. Mas quando ele funciona como verbo auxiliar, eu vou até anotar aqui no cantinho, ó, ele não tem significado direto do português. Porque em português a gente conjuga verbo, em inglês não. Então você sabe que a sua frase está no presente através do verbo auxiliar. Então, por exemplo, se eu pergunto, você trabalha aqui? A ordem direta que eu deveria perguntar seria o quê? You, você, trabalha, ó, you work here. Você trabalha aqui, here é o aqui. Você trabalha aqui, só que esse work, ele está na mesma forma original, então ficaria meio que você trabalhar aqui. Vocês já viram pessoas nativas do inglês quando estão falando português que eles falam um pouco assim? Você trabalhar aqui, ou você jogar futebol, fala alguma coisa assim? Por quê? Porque na cabeça deles não existe conjugação, existe um verbo auxiliar. E onde que vem o verbo auxiliar na pergunta? Ele sempre vem antes do sujeito. Quem que é o sujeito da frase? É quem pratica a ação. Nesse caso, quem que está trabalhando aqui? Você, you. Então ele tem que vir aqui atrás, ó. Do you work here? Ele simplesmente mostra para esse verbo work que ele está no presente, mas ele não tem uma tradução. Eu costumo fazer uma comparação para os meus alunos para ficar uma coisa mais fácil de ser entendida, que é a seguinte: você pode pensar como o fazer mesmo, beleza? Só que na tradução é o seguinte, ó, faz você trabalhar aqui, ó, faz você trabalhar aqui. Faz sentido isso? Pra gente no português não, mas a ideia do inglês basicamente seria essa. Então a única função do verbo auxiliar é essa: mostrar que a sua frase está no presente. Então se eu quero perguntar onde você trabalha, eu vou colocar aqui o meu onde, ó, onde. Aí, ó, você trabalha. Só que eu preciso de alguma coisa que me mostre que a frase está no presente. Essa alguma coisa que eu vou colocar aqui é o do, ó. Where do you work? Onde você trabalha. Então, esse do mostrou aqui para o work que ele está no presente. Essas double weight words, que eu posso gravar uma aula para vocês também, que são as palavras com WH que a gente usa para fazer pergunta, chama-se também de double weight questions, perguntas com WH, do tipo where, que é o onde, o what, que é o que, o who, que é o quem, o when, que é o quando. Tá vendo que todas elas começam com WH? Sempre que você for usar uma pergunta com essas double weight words, elas têm que aparecer antes de tudo. Então elas aparecem antes do verbo auxiliar também. Aí o verbo auxiliar aparece antes do sujeito. Beleza? Então sempre que você for pensar numa pergunta, pensa primeiro nela na forma direta, depois pensa nela com o verbo auxiliar. Beleza? Então, where do you work? Aí você pode responder, I work in a supermarket.
Eu trabalho em um supermercado. Where do you live? Live é o verbo morar. Então, where do you live? Onde você mora? I live in Barbacena, Minas Gerais. I live, eu moro. Aí aqui você já usa a regra da afirmativa. Então é assim que você pode praticar a fala na sua casa. E aí, por último, deixa eu apagar aqui na esquerda, a gente vai ver a questão da negativa. Com o meu... desculpa. Agora que eu lembrei aqui. Recapitulando a pergunta, eu vou ter aqui o does. O does, pessoal, ele vai ter o mesmo papel do do, só que ele vai ser usado naquela mesma regrinha do S. Ele vai ser usado para he, she e it. Então, quando eu quiser fazer uma pergunta sobre uma terceira pessoa, então eu estou conversando com você que está aí na sua casa, e aí eu pergunto assim, ela gosta de bolo? Então, eu penso aqui na minha pergunta, né? Tomara que não pegue ali o espacinho da tela. She like cake. Ela gosta de bolo? Aí, o que eu vou fazer? Como eu estou fazendo uma pergunta para ela, eu tenho que usar o meu verbo auxiliar, que eu uso para ele, ela ou isto. Então, eu venho aqui e coloco o does. Does she like? E aí, pessoal, o que gera muita dúvida para todo mundo é por que quando eu faço uma pergunta, eu não coloco o Szinho no final do verbo. Porque aqui na afirmativa, lembra que eu expliquei para vocês que tem que ter o Szinho? Só que o does, ele já faz o papel do S, ele já mostra que o meu verbo gostar está no presente. Então, eu não preciso mostrar duas vezes que ele está no presente. Então, sempre que você usar o verbo auxiliar para he, she, it, o verbo principal ele continua da mesma forma. Então, se eu pergunto onde ele mora, onde é o where, ele, he, e o morar que a gente viu aqui, é o live. Aí eu penso, minha pergunta está no presente. Só que em relação a ele, então eu vou usar o does. Where does he live? Onde ele mora? Aí o does mostrou aqui que eu estou falando que mora e não que vai morar ou que morou. Tá no presente. Belezinha? E aí, para a gente encerrar nossa aula de hoje, a negativa do presente simples, ela é bem simples. É só você usar o seu verbo auxiliar, o do ou o does, mais a negação com o not. Então, se eu falo que eu não gosto, eu falo que I don't like. I don't like. Isso daqui, pessoal, quando vocês estiverem falando inglês, vocês podem traduzir como um não. Só que sabendo que a sua frase é um não, só que para o presente, Eu não... Aí vai ser eu não gostei ou eu não gosto? Eu não gosto, porque está no presente. Eu não gosto, o don't mostrou que está no presente. O does mais o not vai ser a mesma coisa. Vai ser para he, she ou it. Assim como a gente fez aqui na interrogação. Então, she, ela, does not work here. Ela não trabalha, ou does not, que é o não, né? Trabalha aqui. Fiz a minha negativa. Aí você deve estar se perguntando, Raul, por que aqui no do not você usou don't? Don't, galera, é a contração de do mais o not. E aí, sempre que você quiser fazer uma contração com algo na negativa, você tira o O do not, junta tudo, então ficou assim, e coloca o apóstrofozinho. Do not é don't. Does not, então, vai virar doesn't. Aí, cuidado com a pronúncia aqui, que é um pouquinho mais chato. Doesn't. Ela não gosta. Então, pessoal, tudo isso vocês podem usar para formar coisas no presente. Agora, no final, eu vou deixar algumas perguntinhas aqui para vocês treinarem a parte da conversação em casa, que é muito importante. A gente não pode treinar somente
a gramática. Muita gente comete esse erro e não desenvolve no inglês por causa disso, porque treina muito a gramática e esquece da parte da conversação. Como que a gente vai treinar a nossa conversação? Eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês e aí vocês vão criar uma resposta aí para mim. Deixa eu dar um S. Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para você. Where do you live? Onde você mora? Aí você pode responder. I live in... Tanana. Aí como que você vai praticar a conversação em casa? Dentro dessa pergunta você vai trocando. Ó, where does he live? Onde ele mora? Ah, ele mora... Aí agora é afirmativo, ó. He lives in... Tanana, tanana, tanana. Do you like beer? Do you like beer? Você gosta de cerveja? Does she like beer? What is your favorite beer? Qual a sua cerveja favorita? E aí dentro disso vocês vão alternando aí as perguntas. Beleza, galera? Então a nossa aula de hoje foi essa sobre Simple Present, presente simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixem aqui nos comentários ou mande lá no Instagram também, que eu vou deixar aqui na descrição. E se você quer ser aluno do Guru, estudar comigo em aulas ao vivo, não são aulas gravadas e com turmas de até 4 pessoas. Eu trabalho com aula individual, dupla, trio ou uma turminha de 4 pessoas. É só chamar a gente no número que está aqui na descrição, tem o linkzinho da secretaria aqui do curso para você já agendar a sua entrevista, agendar uma aula experimental, belezinha? Então, deixa aquele like no vídeo maroto para ajudar a gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!